Olá a todos, aqui é o professor Cláudio e hoje para tecer uma reflexão acerca de uma proposição, de um dizer que a banda irlandesa U2, em 1992, numa turnê intitulada Europa, uma turnê inclusive que deu origem a um disco homônimo, também titulado Europa, projetava nos telões de sua turnê uma proposição que, quando confrontada logicamente, nos reporta a um paradoxo antigo, ou ao primeiro grande paradoxo ocidental que surge no sexto século antes de Cristo, conhecido como paradoxo do mentiroso. Ora, hoje, nesta nossa reflexão, nós iremos ver as semelhanças entre esta proposição que a banda irlandesa U2 projetou nos telões de sua turnê em 1992, na turnê Europa, e a sua relação com o paradoxo do mentiroso. Mas antes de iniciarmos antes de começarmos esta reflexão, quero te convidar para se inscrever no nosso canal, se é que não fez, ajudar-nos na divulgação deste espaço, que é um espaço voltado para a divulgação de conhecimento, de reflexão, de discussões que tem como objetivo ampliar um pouco o nosso horizonte de compreensão acerca das coisas, acerca do mundo, acerca da vida. Portanto, se inscreva em nosso canal, nos ajude a divulgá-lo, a fim de que nós possamos levá-lo a um grupo cada vez maior. Bem, na turnê Europa de 1992, a banda irlandesa U2, da qual eu particularmente confesso ser um fã já de longas datas, né? Eu particularmente conheci o U2 nos idos dos anos 80 e de lá para cá sempre, não como um fã compulsivo, não um fã obcecado, mas um fã um tanto quanto distante, mas que sempre cultivou a banda dentre os seus gostos musicais. O U2 faz parte do meu repertório de gostos musicais e isso já há algum tempo. Em 1992, o U2, por meio dessa turnê intitulada Europa, criou um conceito que, de algum modo, revolucionaria os eventos, os shows ao vivo e que influenciaria todas as bandas, praticamente todas as grandes bandas, a partir de então. Este conceito de espetáculo surge a partir da ideia de se projetar num telão imagens do show mescladas a imagens de arquivo. Na turnê Europa, e daí essa turnê ser uma turnê extremamente importante, porque ela é um marco inicial de um conceito de espetáculo que irá influenciar muitas outras bandas nos anos seguintes, e isto até os nossos dias.
por meio deste conceito, o YouTube mesclava nos telões de show imagens de arquivo a imagens do show ao vivo, do show enquanto acontecimento que se desdobrava naquele exato momento. A ideia do YouTube seria transformar o telão numa espécie de televisão mesmo, por meio da qual se intercalariam imagens escolhidas, tiradas dos arquivos da banda e as imagens do show enquanto ele estava se desdobrando, acontecendo ali no palco. E nesta ocasião, no contexto desta turnê, o U2 projetou no telão uma proposição que de alguma forma definiu o espírito deste álbum, os Europa, que é um álbum conceitual e que colocava o U2 dentro de um contexto dentro do contexto da pós-modernidade, isso em termos filosóficos. E eu não estou aqui afirmando que o U2 aderiu ao pensamento pós-moderno, ao estilo de vida pós-moderno, à forma da pós-modernidade encarar as coisas. Eu não estou afirmando isso, até porque para tratarmos este assunto precisaríamos de outros tantos vídeos como este. Eu apenas estou afirmando que por meio desta proposição, o U2 projeta os Europa, que é um álbum conceitual, dentro do espírito da pós-modernidade, se de forma irônica, se de forma a aderir à pós-modernidade, se de forma crítica. Isto é uma outra discussão que, repito, não temos tempo hábil para tratá-la aqui, para nos debruçarmos sobre ela aqui. Esta proposição vai representar o espírito deste álbum, que, repito, é um álbum conceitual, por meio do qual o U2 cria um mundo que é um mundo completamente novo e que praticamente se sobrepõe ao mundo que para trás vai ficando. Seria uma espécie de novo mundo muito influenciado pelo advento da tecnologia, isso já no início dos anos 90, e que de alguma forma marca uma ruptura em relação ao mundo que para trás vai ficando. Ora, neste álbum, o U2 concebe esse modelo de mundo, diríamos, pós-moderno, e o espírito deste mundo já pode ser visto ou ser entendido na faixa título, que é a faixa de abertura deste disco, do Europa. A faixa título tem uma passagem, um trecho inicial, uma espécie de prólogo à faixa título, chamado este prólogo, essa abertura, é intitulada de Babel, e aqui nós já temos uma imagem extremamente curiosa, né? Uma imagem bíblica,
e que nos reporta ao fim, que marca o fim de um mundo, aquele mundo pintado no Gênesis após o dilúvio, e o início de um outro mundo. Neste outro mundo, o mundo das diferenças, o mundo dos diversos idiomas, o mundo das várias línguas e consequentemente, o mundo de uma grande pluralidade religiosa e cultural, é também um mundo de confusão, é também um mundo no qual as pessoas pouco se entendem, é um mundo por meio do qual as pessoas existem no mesmo espaço, entretanto, experimentam uma grande confusão, marcada por essa diversidade de línguas que, por sua vez, encerra uma diversidade de valores, de culturas e outras tantas de diferenças. A abertura do disco recebe esse nome, Babel, né? E lembremos que o U2 é uma banda de forte influência cristã, né? O U2, a relação do U2 com o cristianismo sempre foi uma relação muito aberta, isso está presente em incontáveis músicas do U2. E após essa abertura, a banda inicia o disco com a faixa título, As Europa. E nesta faixa título, há uma afirmação, alguns versos que já nos dão exemplo, já nos apresentam o espírito, o sentido deste mundo, se é que podemos falar de sentido aqui, mas enfim, o sentido deste novo mundo que começa a ser descortinado, este mundo pós-moderno. Ora, nesta faixa título, nós encontramos os seguintes versos: não tenho uma bússola, não tenho um mapa e também não tenho razão para voltar. É este o indivíduo que se torna o habitante deste mundo. É o indivíduo que não tem uma bússola, portanto não tem uma direção. Não tem um rumo, um sentido claro para o qual ele determina ou orienta a sua existência. É um indivíduo que não tem mapa, portanto é um indivíduo perdido no espaço. É um indivíduo não localizado, ou que não consegue se situar, se localizar. É um indivíduo deslocado. E nenhuma razão para voltar atrás. E voltar atrás para onde? Para o antigo mundo, porque um novo mundo começa a se descortinar. Este novo mundo que nos coloca diante desta individualidade, sem uma direção certa a seguir, ele não tem uma bússola, deslocado, não localizado, que não consegue se encontrar, se localizar no espaço, ele não tem mapas. Portanto, é um indivíduo que anda a esmo e sem nenhuma razão para voltar, ou seja, um indivíduo que quer romper com o antigo mundo que para trás ele deseja deixar. Esta individualidade é a individualidade que vai habitar este novo mundo, este mundo pós-moderno. E este mundo pós-moderno que o U2 procura retratar neste álbum de 1992, 93, traz características muito caras à pós-modernidade, dentre as quais
um suposto relativismo filosófico, uma incoerência que tem consciência de si, mas que insiste em permanecer nesta incoerência, neste paradoxo, porque não existe uma verdade absoluta. Ora, este paradoxo, esta incoerência, esta contradição, característica, digamos, né, sejamos bastante francos, claros, característica da pós-modernidade que é extremamente relativista. Esta característica, essa incoerência, este paradoxo, pode ser identificado nesta proposição que o U2 projetou nos telões de sua turnê de 1992, das Europa. Este paradoxo afirma o seguinte: tudo que eu conheço é falso. Everything you know is wrong. Tudo o que você conhece é falso. Tudo que eu conheço é falso. Tudo que nós conhecemos, nós que habitamos neste mundo pós-moderno, e nós podemos até negar ou resistir às influências da pós-modernidade. Entretanto, não podemos negar que vivemos num mundo pós-moderno. O mesmo pode ser dito acerca do capitalismo. Podemos até assumir uma postura crítica em relação ao capitalismo. Podemos não ser capitalistas. Entretanto, não podemos negar que vivemos num mundo capitalista. Nesta pós-modernidade, tudo aquilo que eu, e aqui eu me refiro a um eu quase que coletivo, né, um eu, tudo aquilo que você, tudo aquilo que nós conhecemos é falso. Everything é a proposição projetada nos telões da turnê Europa do U2. Everything you know is wrong. Tudo que você conhece é falso. Bem, nós temos aqui um paradoxo. Se raciocinarmos logicamente, veremos nisto aqui uma contradição. Por quê? Porque se eu digo que tudo o que eu sei ou que eu conheço, todo conhecimento que foi construído ao longo da história, do pensamento, das ideias ocidentais, se tudo isto é falso, se todo este conhecimento é falso, também é falsa a proposição que diz que este conhecimento é falso. Logo, é verdade que este conhecimento não é falso. Há alguma coisa que se propõe permanecer verdadeira. Ora, pensemos logicamente, se dissermos tudo que nós conhecemos é falso, é falsa também o juízo que afirma ser falso todo esse conhecimento. Logo, esse conhecimento é verdadeiro. Portanto, nós estamos aqui diante de um grande paradoxo, diante de uma grande contradição. Portanto, se é falso aquilo que eu conheço, é falso também afirmar que é falso ou não verdadeiro aquilo que eu conheço. Logo, aquilo que eu conheço se mantém, ou pelo menos insiste em se manter enquanto verdade. Nós estamos diante de um paradoxo. E aqui, repito, nós não estamos aqui afirmando que o U2 se aderiu a este paradoxo. É muito provável
que a banda tenha se colocado, tenha tratado deste paradoxo de uma forma tanto quanto irônica, ou tanto quanto crítica. Já não é o eu do Bonovox falando, projetando, defendendo esta ideia, mas é a banda U2 retratando, ou representando, ou descrevendo, melhor dizendo, este novo mundo que vai se descortinando. E aqui nós nos vemos diante de um paradoxo que representa muito bem os paradoxos ou as contradições da pós-modernidade. Mas este paradoxo se coloca dentro de uma longa tradição de paradoxos que nos reportam ao primeiro grande paradoxo ocidental que foi criado por um grego chamado Epimênides de Knossos. Knossos que ficava na ilha de Creta. Ora, coube a Epimênides de Knossos, no VI século a.C., criar o primeiro grande paradoxo do pensamento ocidental. Ora, Epimênides de Knossos construiu a seguinte proposição, o seguinte juízo: todo cretense é mentiroso. Este foi o paradoxo que deu início aos paradoxos do pensamento ocidental. Todo cretense é mentiroso. E aí você poderia perguntar, mas professor, onde está a contradição deste paradoxo? No fato de que Epimênides era um cretense. Ora, se ele, sendo cretense, afirma que todo cretense é mentiroso, logo, ele, Epimênides, está mentindo ao dizer que todo cretense é mentiroso. Portanto, é falso afirmar que todo cretense é mentiroso. Esse raciocínio não se sustenta do ponto de vista lógico. E aqui eu faço um parênteses. A lógica não é uma forma de conhecimento. A lógica é um instrumento por meio do qual nós construímos, organizamos o nosso pensamento, organizamos a nossa ideia. Ora, se confrontarmos esta proposição com a lógica, veremos que do ponto de vista da lógica, ela se mostra incoerente, paradoxal. Ora, se Epimênides é um cretense e ele afirma que todo cretense é mentiroso, a sua afirmação é falsa. Logo, todo cretense diz a verdade. Estamos diante de um paradoxo. Inclusive, este paradoxo, como estamos falando de uma banda cristã, do U2, que é uma banda cristã, lembremos, este paradoxo era do conhecimento do apóstolo Paulo, e Paulo, o apóstolo, vai fazer alusão a este paradoxo ao escrever uma carta a Tito. Vai dizer a Tito, que era um pastor incumbido por Paulo para administrar a igreja em Creta. Paulo vai adverti-lo numa epístola, dizendo, olha, acautela-te, melhor dizer, acautela-te com os cretenses, porque os seus próprios poetas disseram, seus próprios pensadores disseram que os cretenses são mentirosos. Quem disse isso foi Epimênides de Knossos. Só que Epimênides de Knossos, ao afirmar que todo cretense é mentiroso, sendo ele um cretense, faz uma afirmação que é falsa. Se todo cretense é mentiroso, Epimênides está mentindo ao dizer que todo cretense é um mentiroso. Nós estamos diante do marco inicial dos paradoxos ocidentais. O U2, ao resgatar esta ideia paradoxal,
e afirmar que tudo aquilo que nós conhecemos, tudo aquilo que você conhece, que tudo aquilo que eu conheço é falso, nos coloca diante de uma de nossas grandes contradições, porque se tudo aquilo que nós conhecemos não é verdadeiro, ora, também não é verdadeiro afirmar que não é verdadeiro aquilo que um dia julgávamos ou julgamos ser verdadeiro. De algum modo, a verdade aí permanece, a verdade insiste em permanecer, em ficar. E aqui nós estamos diante de um conceito que está arraigado, que serve de base de toda a nossa antropologia filosófica. Somos homens apegados à verdade. E ainda que não a encontramos, continuamos buscando-a. A verdade sempre nos seduziu, sempre nos cativou, sempre nos mobilizou. Portanto, por mais incoerentes, por mais críticos, por mais que relativizemos a verdade neste nosso mundo pós-moderno, nós ainda não nos livramos do fantasma da verdade. Ela nos cativa, ela nos seduz, ela de alguma forma ainda nos move, ainda nos movimenta. Portanto, tratemo-la como tratemo-la como com a ironia, com a crítica que ela merece, até para darmos a oportunidade que ela demonstre a sua consistência, mas não nos iludamos julgando que dela estamos livres. Nós ainda somos muito cativados por essa coisa chamada verdade. Um grande abraço e até a próxima.